Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Mesmo? Foram para a praia hoje? Não foram? Foi para a praia hoje, evangelista? Deu nem tempo, né? Trabalhou bastante? Chegando agora ao final do ano, fica complicado, né? Sérgio? Tranquilo? Bom, se você está aqui, eu gostaria agora que você fechasse um pouco os seus olhos, colocasse seu pensamento em Deus, se nós pudéssemos orar, abaixe um pouco a luz. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia estarmos em sua casa, pela tua graça, tua santa presença em nossas vidas. Não tem faltado nada nas nossas casas, não tem faltado alimento, não tem faltado segurança, Pai, e nós te agradecemos por todas essas dádivas, Pai. Em tempos tão difíceis, o Senhor tem trazido provisão às nossas casas, Pai. E nós temos que nos lembrar desses dias. Não podemos falar que foi pela nossa própria força e inteligência, mas pelo Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós possamos alcançar, tudo vem dEle. Ele é o doador da vida. Nós te agradecemos pela saúde, Pai. Em tempos de crises de saúde, nós temos saúde para te louvar, saúde para vir à sua casa, saúde para continuar lendo a sua palavra, saúde para continuar dizendo que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós te agradecemos, Pai. Se há alguma enfermidade aqui hoje, a sua palavra diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós somos sarados pelo seu sacrifício. Muito obrigado, Pai. Cura está em nosso corpo por meio do seu sacrifício. Muito obrigado, Pai, porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Muito obrigado, Pai. Nós não nos envergonhamos do teu nome, nós não nos envergonhamos do teu evangelho e queremos mais uma vez falar do teu amor, falar da tua graça e falar daquilo que diz respeito à eternidade. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você está com a sua Bíblia ou se você vai acompanhar no celular, hoje eu vou acompanhar pelo celular, mas se você está com a sua Bíblia, com o celular, levante e diga assim comigo: esta é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, nela estão contidas sementes de eternidade. Essas sementes alimentam o meu espírito, essas sementes transformam a minha alma, essas sementes dominam o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você pode, abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10 e versículo 38, se não me falha a memória. Lucas capítulo 10 e versículo 38. Hoje eu vou cumprir aquilo que eu sempre falo nos outros cultos, amém? Eu sempre falo que eu vou terminar cedo, e hoje eu vou terminar cedo, tá, pessoal? Amém? Quem acredita nisso, diga um amém. Amém. Não senti muita firmeza nesse amém não, hein? Até você, Sofia, deu risada? Nossa, sem moral com minha filha. Até ela dando risada. Lucas 10 e 38. Lucas 10 e 38, hoje vai terminar cedo, tá? Palavra bem rápida, simples. Quem ganhou a eleição lá nos Estados Unidos? Joe Biden, né? Foi ele que ganhou, né?
E aí as pessoas já criam um monte de teoria, né, evangelista? Já criaram um monte de teoria. Já ouvi falar aí que dia 11 de setembro vai ser liberado um monte de demônio na terra. Já tem bastante, né? Vai liberar mais. Falou que vai liberar mais demônios na terra. Dia 11 de setembro. Falaram que agora vai vir o fim do mundo porque o Joe Biden ganhou. O pessoal cria um monte de teorias, né? Mas não presta atenção na palavra. É isso que nós vamos falar hoje. É isso que Deus vai falar conosco hoje. Porque, sabe, na época que nós vivemos hoje, irmão Paulo, tem muita informação. Se nós olharmos há 20 anos atrás, como que eram os trabalhos? Eu já falei uma vez sobre isso, né? Os trabalhos que nós fazíamos nas escolas era como? Você ia na biblioteca, consultava o livro, levava a folha de almaço, consultava ali, a informação era pequena, porém as que tinham eram consistentes, correto? Tinham fonte. Como? Aprendia de verdade. Hoje é muita informação, é muita gente. Não sei quem usa aqui Instagram, não sei quem tem Instagram, se você está lá no Instagram e você começa a pesquisar determinado tipo de assunto, vai aparecer naquela área que você pesquisa, vai começar a aparecer um monte de propaganda. O celular ele vai armazenando as informações e começa a aparecer um monte de propaganda. Então se você procura sobre serralheria, vai começar a aparecer um monte de produtos de serralheria lá para você comprar. Se você procura a respeito de guitarra, vai aparecer um monte de guitarra. Se você aparecer, eu quero aprender sobre coach, vai aparecer um monte de negócio de coach. É normal. Tem muito anúncio. A verdade é que tem muito anúncio, tem muita gente oferecendo, tem muita coisa oferecendo, e às vezes a gente nem sabe por onde começar. É tanta informação que nós não sabemos por onde começar. Tem tanta informação hoje para aprender que não sabemos como fazer para que essa informação, ela de fato se torne em conhecimento, se torne algo prático. E isso acontece também no reino de Deus, evangelista. Sabe por que hoje, a gente já conversou com diversas pessoas, nós estamos num tempo de pandemia e a transmissão do culto tem que ser feita porque tem pessoas que ainda não se sentem seguras de estar aqui. Nós sabemos também que tem pessoas que também não gostam muito de vir porque não gostam muito de vir, normal? Nós sabemos, isso tem em todo lugar. Já conversei com outros pastores a respeito disso. Em todo lugar tem. Mas a questão é a seguinte: hoje é muito fácil, você entra no YouTube, joga qualquer coisa e qualquer coisa aparece para lá. E são muitas informações, são várias visões. E as pessoas elas vão se alimentando de várias coisas e no final das contas não tem uma característica, não tem um pensamento concreto sobre qualquer tipo de assunto. Veja o texto de Lucas capítulo 10 e versículo 38, isso tem a ver com o reino de Deus também. Diz assim: aconteceu que indo eles de caminho, Jesus e seus discípulos, ele entrou numa aldeia. E certa mulher por nome Marta, repita comigo, Marta, o recebeu em sua casa. Ela hospedou Jesus e os seus discípulos. E tinha esta uma irmã chamada Maria, repita comigo, Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Preste atenção, Marta provavelmente era a irmã mais velha, era a responsável pela casa, ela recebe Jesus e os discípulos, mas percebe-se que quem tinha e quem prestava atenção nas palavras de Jesus era sua irmã, Maria, que prestava atenção. A Marta, ela estava como? A Marta estava como nós, quando estamos lavando louça e a televisão está ligada. Houve um negócio ali, houve um aqui, e ela estava desse jeito. Marta, porém, andava distraída, repita comigo, Marta estava distraída. No original, ela estava muito atarefada, ela estava sobrecarregada. A palavra verdadeira para isso é que Marta, ela estava sobrecarregada. Mas ela não estava sobrecarregada porque talvez ela tinha uma obrigação de fazer aquilo no momento. Ela estava sobrecarregada porque era uma rotina dela. Uma rotina. As pessoas costumam entrar numa rotina, até mesmo para vir à igreja, vira uma rotina, né? Eu vou domingo, vou embora. Rotina. Marta estava desse jeito, ela estava distraída em muitos
serviços. E aproximando, ela disse: Senhor, você não vai se importar que a minha irmã me deixe aqui servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Ela estava dizendo assim: Senhor, eu estou sobrecarregada de serviços. Ao invés dela dar atenção à sua palavra, por que ela não vem me ajudar também? Por que ela não vem aqui dar uma mão no serviço? Mas não era isso que Jesus estava preocupado. Às vezes nós estamos envolvidos no reino, mas somente nos trabalhos, em fazer, em estar, mas não de fato em ter comunhão com o Pai, não de fato em ter comunhão com Jesus, que era o que estava acontecendo com Marta. Ela estava ali, ela estava próxima, mas ela não estava dando a atenção devida à palavra, e é o que está acontecendo hoje em dia. É muita informação, é muita oferta, é muita coisa, e aí nós acabamos saindo do foco. Acabamos saindo do foco daquilo que a palavra de fato quer para nós. Por quê? Começamos a olhar vários métodos, vários passos, várias campanhas para se chegar a um determinado resultado, quando de fato, na verdade, era para nós estarmos com uma comunhão com a palavra. E Jesus responde e disse-lhe: Marta, Marta, você está ansiosa? Quem disse isso foi Jesus. Marta, Marta, você está ansiosa, está afadigada, você está com muitas coisas, muitas responsabilidades, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós não estamos falando que Marta não é necessário fazer o serviço, não é isso que nós estamos falando, mas nós estamos falando que é necessário às vezes dar uma parada em tudo que nós estamos vendo para colocar os olhos na palavra. O dia hoje em dia parece que é mais curto do que antigamente. Sabe o que é mais curto? Porque são muitas informações. Você tem o Instagram no seu celular toda hora. Eu e você, toda hora nós estamos lá olhando. Tem lá o Facebook, um dia desse no Facebook. Eu não tenho Facebook, quem tem é a pastora, mas está lá meu nome, de vez em quando eu entro para dar uma olhada. Um dia desse estava lá, a gente fica assim no Facebook, né? Não é isso? Só rolando para ver o que está acontecendo. A gente fica assim, talvez minutos, horas, só olhando. Quantas horas já foi perdida que a gente podia estar ali, lendo a palavra, tendo comunhão com Deus? É a mesma coisa no YouTube. Eu vou procurar a palavra tal, aí procura a palavra tal. No final das contas, ouviu tanta coisa que nada se transformou em conhecimento prático para se aplicar na vida. E era o que estava acontecendo com Marta. É muita informação, é muito serviço, e isso está gerando o que nas pessoas? Ansiedade. Está gerando o que? Sobrecarga, pessoas estressadas. Não é? Na verdade, hoje em dia a palavra estresse é muito falada aí fora. O estresse. Estou estressado. Por quê? Porque é muita tarefa e o nosso corpo não está preparado para esse monte de tarefas, e muito menos a nossa alma, que não tem buscado a Deus da forma que deveria ser buscada. E Jesus está falando assim: o que eu quero simplesmente é que você escolha a boa parte que Maria escolheu. Sente, preste atenção na palavra simplicidade. O que nós perdemos no meio do processo é a simplicidade do Evangelho. É a simplicidade daquilo que a palavra nos ensina. Nós perdemos essa simplicidade. E no lugar dessa simplicidade nós colocamos um monte de tarefas. E isso está ligado também com uma visão que vai ficando turva. Abra lá em Marcos. Obrigado, Rafael. Ficou feliz? Você já bebeu água? Você? Bom que já facilitou, né? Já veio aberta. Marcos, eu falei Marcos? Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. E aí, Rafa? Voltou? Saudade, hein? O evangelista também está com muita saudade. Ele falou: quando você vai fazer outro bolo para ele?
Folgado, né? Olha, fechou. Marcos capítulo 8 e versículo 22. Vou deixar aqui, tá? Marcos capítulo 8. Tem que mandar um abraço, né, pro pessoal que está em casa, pro diácono Renan, né? Diácono Renan perdeu aí cerca de 15 quilos. Tá com 90? Foi o evangelista que falou, viu, diácono? Depois vocês resolvem com eles, são família, eu não vou me responsabilizar, né? Diácono Renan, quem não sabe, contraiu o Covid e graças a Deus está melhor, por isso que ele está essas 3 semanas de molho. Mas hoje passei lá, falei com ele e está bem, graças a Deus, tá? Só está sem barba, está meio abatido, mas semana que vem ele vai estar aí. Aí vocês dão um abraço nele, amém? Marcos 8 e 22. Como está o título aí da sua Bíblia, Sérgio? Correto, cura de um cego em Betsaída, ou Betsaida. E está assim, ó. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Levaram um cego para Jesus. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Preste atenção. Levaram um cego para Jesus curá-lo. Quem levou nós não sabemos. Se foi, a palavra não fica bem clara quem levou, se foi os apóstolos ou se foram os homens da aldeia. Mas o que chama a atenção é que quando Jesus pega este homem, automaticamente ele leva para fora da aldeia. Quando Jesus ele faz esse ato de levar para a aldeia, geralmente quando Jesus ele tira alguém de algum lugar, é porque aquele local, aquele ambiente talvez não era o mais apropriado para que a fé e a cura se manifestasse. Por isso Jesus tira aquele homem da aldeia, aquele homem que estava cego é tirado da aldeia. Ele leva o homem para fora e cospe-lhe nos olhos, e impõe as mãos e pergunta se o homem via alguma coisa. O homem não enxergava nada, e Jesus pergunta, você está enxergando alguma coisa? E você deve estar pensando, pastor, o que isso tem a ver com aquilo que nós estamos falando a respeito de informações e estar sobrecarregados? É porque muitas pessoas estão assim dentro do reino de Deus. Elas chegam, estão totalmente cegas, elas começam a enxergar, têm um vislumbre do que está enxergando e param aí. Mas veja só o que acontece com este homem. Quando Jesus pergunta, você está vendo alguma coisa? Ele levanta os olhos e disse, eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Aquele homem enxergava o evangelista, mas não enxergava totalmente. Por que Jesus tira da aldeia? Qual será que era o tipo de conversa, qual será que era o tipo de informação que aquele homem era bombardeado dentro da aldeia? Porque dentro da aldeia, ele era marginalizado, o cego era marginalizado, ele tinha que pegar esmolas, ele muitas vezes ficava jogado de lado, e as pessoas talvez falavam para ele, você nunca alcançará cura, nunca alcançará nada, você está perdido. Quando Jesus toma o ato de tirar aquele homem da aldeia, ele tira justamente da onde aquele homem poderia pegar informações e palavras que não o ajudassem. Está entendendo aonde está chegando aquilo que Deus está falando com o nosso coração? Tem coisas que nós precisamos nos retirar, que estão fazendo mal para a nossa vida espiritual, e era o que Jesus agora estava fazendo, para que aquele homem pudesse enxergar de maneira perfeita. Ele precisava sair, ele precisava ter o toque. Mas muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, recebem o primeiro toque e não se desenvolvem além disso, ainda estão enxergando o mundo de uma maneira distorcida, estão enxergando o mundo ainda de uma maneira fora daquilo que Deus tem para elas. E o homem é humilde, ele poderia ter falado assim, não, eu já estou enxergando, e ele ter ido embora, já estou enxergando, está ótimo. Não, mas aquele homem, ele fala realmente o que está acontecendo, eu estou enxergando ainda de uma maneira turva. E quando ele faz e toma essa atitude,
Jesus coloca as mãos nos olhos dele, e olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. Sabe, quando ele é curado da primeira vez, quando ele começa a enxergar, ele foi curado, só que a visão dele estava desfocada, era como se fosse uma miopia, e nós sabemos que quem tem miopia, quem sofre de miopia, ela não tem uma visão focada. Quem tem miopia já foi pegar o ônibus, né? E talvez assim descobriu que tinha miopia. O ônibus vindo, qual é o ônibus que está vindo? E aperta bem o olho, não enxerga nada, vê um monte de letrinha, mas não enxerga de onde é o ônibus. É triste. Aquele homem talvez estivesse indo um pouco pior do que isso, que ele enxergava os homens como árvores. Mas o que esse texto traz para nós de forma espiritual? É que tem pessoas que estão ainda dentro do reino, tem pessoas que estão ainda na casa de Deus, e precisam agora, apesar de já ter encontrado e recebido alguma experiência, alguma cura de Deus, é necessário falar assim: não, eu ainda preciso de algo mais da sua palavra, para que eu possa enxergar ao longe, para que eu possa enxergar com foco, para que eu possa me desvencilhar de tantas informações que eu fui tomando ao longo do tempo. Olha o que ele faz, ele tira o homem da aldeia, e quando o homem é curado, olha o que ele faz, ele não manda o homem para a aldeia de novo, ele fala assim, mandou para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Mas na aldeia eram os homens que eram judeus, que conheciam as escrituras, mas não queriam ter um relacionamento com o Pai, não queriam ter relacionamento com Deus evangelista, e Jesus estava falando, não vá para lá, porque quando você chegar para lá, você será motivo de piada, talvez as pessoas não irão acreditar, vá para a sua casa, se desvencilhe das coisas que têm tirado o foco, de informações, de palavras, e de tudo aquilo que tem feito com que o seu relacionamento com Deus, porque o seu relacionamento com Deus está lá, ligado com Ele, isso não muda, da parte dele, mas e da nossa parte, o quanto nós ainda nos esforçamos, porque o tempo passa, o tempo vai passando, Sérgio. Quantos anos está com nós, Sérgio, conosco aqui? 3 anos, 3 anos, qual que é o grande negócio do reino de Deus? Quando nós chegamos, nós não sabemos nada, em todo lugar é assim, quando nós chegamos, nós não sabemos nada, aí nós aprendemos um pouco, e aí o tempo vai passando, isso acontece. Quantos anos, irmão Paulo? De igreja, quantos anos? Desde? Os 20 anos? Os 20 anos de igreja, o tempo vai passando, só que vai acontecendo, nós vamos recebendo as informações e vamos estagnando, nós começamos a achar o quê? Eu já sei bastante da palavra, eu já sei bastante de Jesus, e nós nunca sabemos tudo sobre a palavra, porque ela vai se renovando, tem coisas que nós enxergamos hoje, talvez coisas que nós não enxergamos hoje, nós vamos enxergar amanhã na palavra, por quê? Porque é um relacionamento contínuo, constante. As pessoas que querem casar, eu estou apaixonado, você não conhece perfeitamente a pessoa, você vai conhecendo no detalhe, no dia a dia, é morando debaixo do mesmo teto, né, Jonathan? Você vai conhecendo a pessoa, morando debaixo, não é, Gi? Você vai conhecendo as manias, as falhas, tudo isso vai se conhecendo dia após dia, e dia após dia tem que ter uma atitude de melhora, porque se estagnamos, se achamos, eu até conversei com o pessoal, acho que semana passada do louvor, se nós achamos que alcançamos alguma coisa e mantemos, nós já estamos regredindo, e aí vem as informações, ficamos paralisados e não crescemos como cristãos. Então, o que Deus está falando conosco, saia da aldeia, pare um pouco, desligue as coisas, tem muita informação, desligue o YouTube, um pouco, desligue o Instagram um pouco, não estou falando para você parar de usar, estou falando, tem um tempo, desliga o celular, porque se você não desligar o celular, você não vai focar, se você não desligar, você não vai conseguir
compreender essa palavra. Pastor, mas eu leio a Bíblia no celular. Faz o seguinte, põe no modo avião, usa lá no modo avião, leia a palavra sem ter nenhum tipo de distração, foque, tenha a simplicidade do Evangelho. Em 1 Reis, capítulo 11, já estou terminando, falei que eu ia terminar cedo. 1 Reis, capítulo 11, está um homem que foi bombardeado por um monte de informações. 1 Reis 11, isso? Velho Testamento, 1 Reis. Quem já ouviu falar aqui de Salomão? Salomão, 6 pessoas. 6 pessoas, você saiu, eu aprendi com o evangelista, né, evangelista? 6 pessoas ouviram falar de Salomão. Salomão, quem já ouviu falar, filho do rei Davi, teve uma experiência sobrenatural com Deus. Ao invés de pedir riqueza, pediu sabedoria. Se tornou o rei mais sábio. Mas olha o que acontece com Salomão em 1 Reis 11. Diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não tenha relação com elas, de outra maneira vão perverter o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Salomão tinha aí cerca de 100 mulheres. 700 eram princesas e 300, se eu não me engano, concubinas. Nós sabemos que grande parte dessas mulheres eram pelo fato de Salomão ter aliança com outras nações. Então, Salomão fazia pacto com outras nações, se casando com a filha desses reis. Mas isso trouxe um problema gigantesco para ele. Por quê? A partir do momento que ele adquiriu esse tipo de atitude de se casar com um monte de mulheres, quando o Senhor falou para não fazer isso, ele começou a receber um monte de informações diferentes. Se lembra de Marta? Jesus estava falando, mas ela estava atarefada com um monte de coisas. Se lembra do homem que estava cego? Estava enxergando, mas mais ou menos, na aldeia, muita gente falando. Imagine 100 mulheres falando na cabeça de Salomão. Não vi as mulheres falando misericórdia. Só os homens. As mulheres não falam, falam pouco, né? Eu conheço uma mulher que fala menos do que o seu esposo. O nome dela é Diaconisa Maiara. Ela fala menos que o Renan ganha dela. As mulheres falam quantas palavras por dia, mais ou menos? 7.000 palavras? O Renan fala 14, então ele ganha. Não é verdade, evangelista? Ou 15, ou 15 mil. Se você não conhece Diácono Renan, você vai ficar conhecendo no próximo culto, amém? A figura. Imagine 7.000, são quantas mulheres eu falei? 1.000 mulheres, né? 1.000 mulheres falando na cabeça dele, cada uma com uma crença diferente. Será que um negócio desse ia dar certo? Será que ele ia se lembrar daquilo que Deus havia falado para ele? Lógico que não. Ele começou a prestar atenção o quê? Nas mulheres. Por isso que Deus já tinha falado para ele: não faça isso, não tome esse tipo de atitude. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeito com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, que era a deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nós vemos um monte de casos assim hoje em dia.
Não vemos, evangelista? Um monte de caso. Aí você até começa a questionar, será que este homem que agora está assim, ele não teve um encontro com Deus lá no princípio? Teve! Será que esse homem não teve um relacionamento com Deus? Teve! Lógico que teve. O que ele está fazendo agora não anula o que ficou lá para trás, o começo dele. O problema é que não podemos nos garantir nos começos. As pessoas acham que comecei o evangelho e elas se garantem, não, eu estou salvo para sempre, e deixam a Deus e vão seguindo qualquer outro tipo de informação. É o que nós estamos falando, era muita informação para a cabeça do Senhor Salomão, era tanta informação que a sabedoria que ele havia recebido de Deus não deu conta. Por quê? Porque ele começou a ouvir muitas conversas que não alinhavam com o foco daquilo que Deus havia preparado para ele. É essa palavra, nós ouvimos essa palavra, né? Foco, força e fé, né? Hoje em dia. Foco, força e fé. Não sei se usam isso aí hoje em dia ainda, mas eu já ouvi muito essa frase aí, pessoal falando. Só frase. A questão dos dias de hoje é, as pessoas não têm mais foco. Aconteceu com Salomão. Já conquistei. Já arrumei o emprego que eu queria, tá tudo bem. E Deus? Aonde fica Deus nessa história? Eu já consegui me casar. E Deus? Aonde fica nessa história? Eu já consegui comprar aquele carro que eu tanto queria. E Deus? Então Deus era só uma moeda de troca para você conseguir a sua bênção. É isso que está acontecendo? Então, Deus fica aonde? Deixa Deus quieto, pastor. Então é assim que funciona. Foi o que aconteceu com Salomão. Teve um encontro, teve um relacionamento com Deus, porém não perseverou, porque começou a ouvir muitas informações. Olha só, além de ele não perseverar, ele edifica um altar. Ele edifica Salomão edifica no 7, edifica um altar a Quemos. E no 8 ele diz assim: e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Tanta sabedoria para um final desse jeito. Abra lá em Mateus capítulo 11 e versículo 27. Talvez tem pessoas que estão em casa, que estão aqui, que estão nessa espiral, estão nessa forma de viver. Talvez nem acreditam mais em Deus. Já ouviu tanta coisa, que nem a história que eu contei um dia desse aí. Veio o Covid-19, um camarada presbítero de uma outra igreja, falou que não ia mais congregar na igreja, que estava pedindo desligamento, não ia para igreja nenhuma, porque ele achou que Jesus ia vir e Jesus não veio. E quem disse que Jesus ia vir na Covid-19 para ele? Onde que ele viu essa informação? Está na Bíblia que Jesus ia vir depois da Covid-19? Está na Bíblia. Da onde as pessoas tiram essas ideias? Da onde será que as pessoas tiram essas ideias? Da onde será que as pessoas tiram essas teorias? Não é da Bíblia. Essas teorias vêm de homens que trazem informações e mais informações. Tem muitos sabidos hoje em dia. Muitos. Mas tem a cura para isso. Diz assim, Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, instruídos, e revelastes aos pequeninos. Sabe o que ele está falando? Que essa verdade, ela foi revelada não para aqueles que acham que tem um conhecimento dentro de si, mas essa verdade foi para aqueles que reconhecem dentro de si que precisam dele. É isso, se tornar um pequenino no reino dos céus, é entender que nós precisamos de quem? Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho,
senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho se quiser revelar. E ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansados e oprimidos. Como que Marta estava? Cansada e oprimida. O que ela precisava fazer? Sentar e ouvir a palavra. Abrir o coração mesmo. Às vezes a gente fica num jogo com Deus e a gente cria um personagem para falar com Ele. Cria um personagem, achando que Deus não sabe das coisas da nossa vida. Nós criamos um personagem, uma capa, e achamos que vamos enganar Deus. Quando Ele está falando: venha até mim, me mostre aonde estão as fraquezas, aonde estão os problemas que precisam ser resolvidos na alma, aonde está a fraqueza? Porque a força que é em nós não é nossa, vem dele dentro de nós. Qual é o problema? Mostrar, ó, há uma fraqueza aqui, há um problema aqui. Marta precisava fazer assim: Senhor, eu preciso parar agora e ouvir. E foi o que ela acabou fazendo sem querer. Apesar dela ter reclamado, ela acabou fazendo sem querer e falou assim: ó, você tem que fazer como Maria, pare e me ouça. Ou como o cego: agora estou enxergando, mas eu não enxergo perfeitamente, Senhor, eu preciso de alguma coisa a mais. Essa é a atitude de um pequenino, Carol. Quando eu abro o meu coração para falar aquilo que precisa ser resolvido. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu posso aliviar vocês. Parem de procurar um monte de informação. O mundo vai acabar, o John Biden ganhou, o Trump perdeu, o Bolsonaro não sei o que tem. Esquece tudo isso, tudo besteira. Tudo besteira. Daqui 4 anos pode ser que o Biden não ganhe de novo, e não teve anticristo nenhum, o pessoal criando anticristo, os atores da direita. Leia a Bíblia. Ai, que não sei o que tem, a vacina, movimento antivacina no Brasil. Olha só, movimento antivacina. Se você está aqui hoje de pé, é porque você tomou uma vacina. Sabia? Não, a vacina é para matar o povo. De onde vem esse monte de informações distorcidas? Da onde? Da cabeça dos homens. É daí que vem um monte de informação, porque hoje eu ponho aqui, vejo um canal, e aí eu começo a criar um monte de teorias na minha cabeça, quando Jesus está falando: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu posso aliviar vocês. Tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês poderão então encontrar descanso para a vossa alma. Descanso para a alma. Descanso para a alma. Quando? Quando eu paro, leio a palavra e falo com Ele. Eu leio a palavra, entendo a palavra e falo com Ele. Aí vem o descanso para a vossa alma. Se você nunca fez isso, faça, porque é libertador. Quando você está angustiado, pare tudo. Não busque as informações aí em qualquer lugar ou de qualquer pessoa. Busque informação primeiramente da onde? Da palavra de Deus, de Jesus. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se coloque de pé. Vamos orar. Palavra rápida, simples, mas que trará um efeito grandioso para o seu coração, para a sua vida. Essa palavra não é minha, ela é de Deus, santa e sagrada, para trazer alívio para as nossas almas, para as nossas angústias que aparecem dia após dia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez. Não há outra palavra a não ser agradecer ao Senhor. Porque num mundo onde existe tanta tecnologia, tanto conhecimento e tanta informação, muitas dessas coisas não
colaboram, não cooperam para aquilo que a sua palavra diz. Muito pelo contrário, há tanta coisa aí fora falando o nome de Deus, e na verdade está tão longe de Deus. Pai, nós estamos muitas vezes com a nossa visão desfocada, não conseguimos enxergar ao longe, ou estamos tão atarefados com a rotina, trabalho, faculdade, academia, esporte, futebol, volta, e aí entramos num sincronismo, dia após dia, de não prestar atenção no Senhor, no que o Senhor está falando. Não temos, e falamos que não temos tempo para ler a sua palavra, e mentimos, porque nós perdemos tempo com um monte de coisa, que não tem nada a ver com a sua palavra. Estamos com a visão desfocada, ou estamos intoxicados como Salomão. Tantas mulheres, um rei que conquistou todas as coisas, teve experiências com Deus, mas chegou no final da sua vida, estava intoxicado com um monte de porcarias que levaram para ele já não conseguia mais adorar ao Senhor, aquele que havia lhe dado sabedoria, aquele que lhe havia dado fama, e aquele que lhe havia dado um reino. E por causa dessa atitude, o reino dele é cortado, ele perde então várias tribos, porque ele não deu atenção, porque estava intoxicado com tantas coisas. Mas nos dias de hoje, Pai, ainda é verdade aquilo que está escrito em Mateus capítulo 11, em versículo 25, quando Jesus olha para os céus, ele dá graças e diz: obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque esse conhecimento ele fica oculto para aqueles que sabem, que acham muito, mas ele está revelado para aqueles que estão com o coração rasgado, para aqueles que são pequeninos, para aqueles que são humildes de coração, para aqueles que abrem o seu coração para receber. Esse conhecimento está revelado, conhecimento vindo dos céus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Quando nós entramos em contato com a sua palavra, automaticamente nós temos contato com o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem provido a nossa casa, aquele que pode nos livrar das situações mais difíceis. Mas é quando falamos com Ele, é quando nós falamos com o Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, eu estou cansado. Fale do que você está cansado, do que você está atarefado. Senhor, eu estou cansado de viver essa vida do jeito que está. Abra o seu coração para Ele, Ele é o único que pode resolver o seu problema. O seu problema não é ganhar na Mega Sena, o seu problema não é ganhar uma bolada no jogo do bicho, não, porque o dinheiro vem do mesmo jeito que ele vem, ele vai embora se não tiver Deus, se não tiver sabedoria, se não tiver o conhecimento do alto. Não é isso que você precisa, acordar num dia e falar assim: eu fiquei milionário. Não é isso que você precisa. Você precisa do vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que nós precisamos não é encontrarmos culpado, Pai. O que nós precisamos é entender aquilo que precisamos mudar, para enxergarmos mais longe. Obrigado, Senhor. Não estamos aqui por uma mera formalidade, porque precisamos nos encontrar aqui. Estamos aqui porque nós amamos ao Senhor, porque nós queremos nos relacionar contigo. Não há outra finalidade a não ser essa. Fomos criados para adorá-lo. Fomos criados para render graças. Fomos criados para ter comunhão contigo, Senhor. Abrimos o nosso coração. Abrimos o nosso coração para que o Senhor possa trocar o fardo. Tirar o fardo que está tão pesado em mentes, corações, em corpos, e usufruir do seu fardo, do seu jugo, que é leve, é suave.
que possamos ter mais relacionamento contigo, possamos usufruir da sua paz e possamos viver o verdadeiro conhecimento de Deus. Se você ouviu essa palavra, eu quero abençoar a sua semana, eu quero abençoar a sua casa. Levante suas mãos, que sua semana possa ser abençoada, repleta de bênçãos. E quando eu digo bênçãos, é que você possa ter um relacionamento profundo com Ele essa semana, você possa abrir o seu coração e falar para Ele aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem feito com que você retroceda ao invés de avançar. Receba a bênção de Deus que diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis perante sua glória com alegria, o único Deus, Salvador nosso, e por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre, em o nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Uma boa semana.